Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à leitura da obra de Quincas Borba, do Machado de Assis. Bom, eu já vou pedir meu like, já vou pedir que você compartilhe muito, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e que ative as notificações, que isso é muito importante, né? Para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Pessoal, ontem, então nós vimos o quê? Nós limos até o capítulo 86. E hoje nós vamos ler do 87 até o capítulo 100. Nessa minha edição linda aqui da Nova Fronteira, daquele box, vou deixar aqui na descrição ambos, tá? Link pro box e link pra obra individual da Martins Fontes, que é uma edição super bonita, tá bom? Mas se você já tiver a sua edição aí, leia a sua mesmo, gente. Vamos, né? Rater aí os nossos clássicos do nosso estante, tá? Então, nessa minha edição aqui, é da página 315 até a página 329, tá bom? Então, vamos lá começar. Vocês lembram o que tá acontecendo com o nosso amigo Rubião aí? Ele tá numa situação aí um pouco complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele, hein? Olha lá. Eu vou dar umas pausas pra tomar água, tá, gente? Porque, assim, acordei com a rinite atacada ontem e tá complicado, tá complicado. Talvez eu pare também pra suar nariz, essas coisas. É coisa de quem tem rinite entende, né? Então. A garganta dá uma arranhada, não é isso? Então, vamos lá. Rubião chegou ao fim da Rua da Saúde. Ia à toa com os olhos espraiados e desatentos. Rente com ele passou uma mulher, não bonita, nem singela, sem elegância, antes pobre que remediada, mas fresca de feições, contaria 25 anos, e levava pela mão um menino. Este atrapalhou-se nas pernas do Rubião. Que isso, nhonhô? Disse a moça, puxando o filho pelo braço. Rubião inclinara-se ao pequeno para ampará-lo. Muito obrigada, desculpe, disse ela sorrindo e cumprimentou-o. Rubião tirou o chapéu, sorriu também. A visão da família apoderou-se dele outra vez. Case-se e diga que eu o engano. Parou, olhou para trás, viu ir a moça, tique-tique e o menino ao pé dela, amiudando as perninhas, para ajustar-se ao passo da mãe. Depois foi andando lentamente, pensando em várias mulheres que podia escolher muito bem, para executar a 4 mãos a sonata conjugal. Música séria, regular e clássica. Chegou a pensar na filha do major, que apenas sabia umas velhas mazurcas. De repente, ouvia a guitarra do pecado, tangida pelos dedos de Sofia, que o deliciavam, que o estonteavam há um tempo. E lá se ia toda a castidade do plano anterior. Teimava novamente, forcejava por trocar as composições e pensava na moça da saúde. Modos tão bonitos, criancinha pela mão. A vista do tio Buri fez-lhe lembrar do doente da Praia Formosa. Pobre Freitas, suspirou. E logo depois pensou também no dinheiro que deixara a mãe do enfermo, e achou que fizera bem. Talvez a ideia de haver dado 1 ou 2 notas demais esvoaçou por alguns segundos no cérebro do nosso amigo. Ele a sacudiu depressa, não sem se zangar consigo, e para esquecê-lo de todo, exclamou ainda em voz alta. Boa velha, pobre velha. Como a ideia tornasse ainda, Rubião atirou-se depressa ao tio Buri. Entrou e sentou-se, falando ao cocheiro para fugir a si mesmo. Dei uma caminhada grande, mas sim, senhor, isto aqui é bonito, é curioso. Aquelas praias, aquelas ruas, é diferente dos outros bairros, gosto disso. Hei de vir mais vezes. O cocheiro sorriu para si de um modo tão particular que o nosso Rubião desconfiou. Não atinava como um motivo do riso. Talvez lhe houvesse escapado alguma palavra que no Rio de Janeiro tivesse mal sentido, mas repetiu-as e não descobriu nada. Eram todas usadas e comuns. Entretanto, o cocheiro sorria ainda, com o mesmo ar do princípio, meio velhaco. Rubião esteve a pique de o interrogar, mas recuou a tempo. Foi um outro que reatou a conversação. Vossa Senhoria está então muito admirado do bairro? Disse ele. Há de deixar que eu não acredite, sem se zangar, que não é para ofender a Vossa Senhoria. Nem eu sou pessoa que agrave um freguês sério. Mas não creio que seja admirado do bairro. Por quê? Aventurou Rubião.
O cocheiro meneou a cabeça para um lado e para o outro, e insistiu em não crer. Não porque o bairro não fosse digno de apreço, mas porque naturalmente já o conhecia muito. O Bião ratificou a primeira afirmação. Tinha ido ali muitos anos antes, quando esteve da outra vez no Rio de Janeiro, mas não se lembrava de nada, e o cocheiro ria. E à medida que o freguês ia demonstrando, ele ia ficando mais familiar. Fazia negativas com o nariz, com os beiços e com a mão. Já sei disso, concluiu ele. Nem eu sou homem que não vejo as coisas. Vossa Senhoria pensa que não via maneira porque olhou para aquela moça que passou ainda agora? Basta só isso para mostrar que Vossa Senhoria tem faro e gosta. O Bião, lisonjeado, sorriu um pouco, mas emendou-se logo. Que moça? Que lhe dizia eu? Redarguiu o homem. Vossa Senhoria é fino e faz muito bem, mas eu sou pessoa de segredo, e cá o carro tem servido para essas idas e vindas. Não há muitos dias trouxe um belo moço, muito bem vestido, pessoa fina. Já se sabe, negócio de rápido de saia. Mas eu, interrompeu Rubião, mal podia conter-se, a suposição agradava-lhe. O cocheiro cuidou que ele dissimulava a culpa. Olhe, eu bem digo, continuou ele, tal qual o moço da Rua dos Inválidos. Vossa Senhoria pode ficar descansada, não digo nada, cá estou para outras. Então quer que eu acredite que é por gosto que uma pessoa que tem carro às ordens vem andando a pé desde Praia Formosa até aqui? Vossa Senhoria veio ao lugar marcado, a pessoa não veio. Que pessoa? Fui ver um doente, um amigo que está para morrer. Tal qual o moço da Rua dos Inválidos, repetiu o homem. Esse veio ver uma costureira da mulher, como se fosse casado. Da Rua dos Inválidos? Perguntou Rubião, que só agora atentava ao nome da rua. Não digo mais nada, acudiu o cocheiro. Era da Rua dos Inválidos. Bonito, um moço de bigodes e olhos grandes, muito grandes. Oh, eu também, se fosse mulher, era capaz de apaixonar-me por ele. Ela não sei de onde era, nem diria ainda que soubesse. Sei que só era um peixão. E vendo que o freguês o escutava com os olhos regalados, oh, Vossa Senhoria não imagina, era de boa altura, bonito corpo, a cara meio coberta por um véu, coisa papa fina. A gente, por ser pobre, não deixa de apreciar o que é bom. Mas como foi? Murmurou Rubião. Ora, como foi? Ele chegou como Vossa Senhoria, no meu tiburi. Apeou-se e entrou numa casa de rótula. Disse que ia ver a costureira da mulher. Como eu não lhe perguntei nada e ele tinha vindo calado toda a viagem, muito cheio de si, compreendi logo a finura. Agora podia ser verdade, porque é mesmo a costureira que mora na casa da Rua da Harmonia. Da Harmonia? Repetiu Rubião. Mal. Vossa Senhoria está arrancando o meu segredo. Mudemos de assunto. Não digo mais nada. Rubião olhava atônito para o homem, que de fato se calou por 2 ou 3 minutos, mas logo depois continuou. Também não há muita coisa mais. O moço entrou, eu fiquei esperando, meia hora depois vi um vulto de mulher ao longe e desconfiei logo que ia para lá. Meu dito, meu feito, ela veio devagar, olhando disfarçadamente para todos os lados. Ao passar pela casa, não lhe digo nada. Nem precisou bater. Foi como nas mágicas. A rótula abriu-se por si e ela enfiou por ali dentro. Se eu já conheço isso, em que é que a Vossa Senhoria quer que a gente ganhe algum cobrinho mais? O preço da tabela mal dá para comer, é preciso fazer esses ganchos. Não, não podia ser ela, refletiu Rubião em casa, vestindo-se de preto. Desde que chegara, não pensou em outra coisa que não fosse o caso contado pelo cocheiro de Tiburi. Tentou esquecê-lo, arranjando papéis, ou lendo, ou dando estalinhos com os dedos para ver pular o Quincas Borba, mas a visão perseguia-o. Dizia-lhe a razão que há muitas senhoras de boa figura e nada provava que a da Rua da Harmonia fosse ela, mas o bom efeito era curto. Daí a pouco desenhava-se ao longe, cabisbaixa, vagarosa, uma pessoa que era nem mais nem menos a própria Sofia, e andava e entrava de repente pela porta de uma casa que se fechava logo. A visão foi tal, em certa ocasião, que o nosso amigo ficou a olhar para a parede, como se ali estivesse a rótula da Rua da Harmonia. De imaginação, fez uma série de ações. Bateu, entrou, lançou a mão ao gaznate da costureira e pediu-lhe a verdade ou a vida. A pobre mulher, ameaçada da morte, confessou tudo. Levou a ver a dama, que era outra, não era Sofia. E quando Rubião voltou a si, sentiu-se vexado. Não, não podia ser ela.
Vestiu o colete e foi abotoá-lo diante de uma das janelas que dava para os fundos. E no momento em que uma caravana de formigas ia passando pelo peitoril, quantas vira passar outrora? Mas desta vez nunca soube como. Pegou uma toalha, deu 2 golpes, atropelou as tristes formigas, matando uma porção delas. Talvez alguma lhe pareceu boa figura e bonita de corpo. E logo depois arrependeu-se do ato. E realmente que tinham as formigas com as suas suspeitas? Felizmente começou a cantar uma cigarra com tal propriedade e significação que o nosso amigo parou no quarto, botão no colete. Sofia, sou Sofia. Ó precaução sublime e piedosa da natureza, que põe uma cigarra viva ao pé de 20 formigas mortas para compensá-las. Essa reflexão é do leitor. Do Rubião não pode ser. Nem era capaz de aproximar as coisas e concluir delas, nem o que faria agora que está a chegar no último botão do colete, todo ouvidos, todo cigarro, pobres formigas mortas. Ide agora ao vosso Homero gaulês, que nos pague a fama, que vos pague a fama, a cigarra que se ri, emendando o texto. E aí tem uma frase em francês, gente, que eu vou até tentar ler aqui, ó. Vous marchiez, je suis fort à aise. Eh bien, morez maintenant. Eu acho que é assim. Quem fala francês aí, ó, é a página 319 dessa edição aqui, tá, gente? Só um minuto. É a rinite. É a rinite. Aí o nosso nariz fica como? Essa parte aqui, ó, fica toda dolorida. É complicado. Vamos continuar então. Soou a campainha de jantar. Rubião compôs o rosto. Para que os seus habituados, tinham sempre 4 ou 5, não percebessem nada, achou-os na sala de visitas. Conversando à espera, ergueram-se todos. Foram apertar-lhe a mão, alvoroçadamente. Rubião teve aqui um impulso inexplicável, dar-lhes a mão a beijar. Reteve-se a tempo, espantado de si próprio. De noite, correu à praia do Flamengo. Não pôde falar a Maria Benedita, que estava em cima, no quarto, com 2 moças da vizinhança, amigas dela. Sofia veio recebê-la à porta e levou-a para o gabinete, onde 2 costureiras faziam os vestidos de luto. O marido acabava de chegar, ainda não descera. Sente-se aqui, disse ela. Tomou conta dele, estava divina. As palavras saíram-lhe carinhosas e graves, entrecortadas de sorrisos amigos e honestos. Falou-lhe da tia, da prima, do tempo, dos criados, dos espetáculos, da falta d'água, de uma multidão de coisas diversas, vulgares ou não, mas que, passando pela boca da moça, mudavam de natureza e de aspecto. O Bião ouvia fascinado. Ela, para não estar vadia, ia cozendo os folhos, e quando a conversação fazia pausa, Rubião era pouco para comer-lhe as mãos ágeis que pareciam brincar com a agulha. Sabe que estou formando uma comissão de senhoras? Perguntou ela. Não sabia. Para quê? Não leu a notícia daquela epidemia numa cidade das Alagoas? Contou-lhe haver ficado tão penalizada que resolveu logo organizar uma comissão de senhoras para pedir esmolas. A morte da tia interrompeu os primeiros passos, mas ia continuar, passada a missa do 7º dia, e perguntou o que lhe parecia. Parece-me bem. Não há homens na comissão? Só há senhoras. Os homens apenas dão dinheiro, concluiu rindo. Rubião, de cabeça, subscreveu logo uma quantia grossa para obrigar os que viessem depois. Era tudo verdade. Era também verdade que a comissão ia pôr em evidência a pessoa de Sofia e dar-lhe um empurrão para cima. As senhoras escolhidas não eram da roda da nossa dama, e só uma a cumprimentava, mas por intermédio de certa viúva que brilhava entre 1840 e 1850 e conservava do seu tempo as saudades e apuro. Conseguira que todas entrassem naquela obra de caridade. Desde alguns dias não pensara em outra coisa.
Às vezes, à noite, antes do chá, parecia dormir na cadeira de balanço. Não dormia, fechava os olhos para considerar-se a si mesma. E no meio das companheiras, pessoas de qualidade. Compreende-se que este fosse o assunto principal da conversação, mas Sofia tornava de quando em quando ao presente amigo. Por que ele fazia fugidas tão longas, 8, 10, 15 dias e mais? O Bião respondeu que por nada, mas tão comovido que uma das costureiras bateu o pé na outra. Daí em diante ainda, quando o silêncio era largo, cortado apenas pelo som das agulhas no merinó, das tesouradas, dos rasgados, uma e outra não perdiam de vista a pessoa do nosso amigo, com os olhos fisgados na dona de casa. Veio uma visita de pêsames, um homem, diretor de banco. Foram chamar logo o Palha, que desceu a recebê-lo. Sofia pediu licença ao Rubião e por alguns segundos ia ver Maria Benedita. Rubião, ficando só com as duas mulheres, entrou a andar de um lado para o outro, abafando os passos para não incomodar ninguém. Da sala vinha uma ou outra palavra do Palha. Em todo caso, pode crer. Nem a administração de um banco é coisa de brincadeira, positivamente. O diretor falava pouco, seco e baixo. Uma das costureiras dobrou a costura, arrecadou apressadamente retalhos, tesouras, carretéis de linha, de retrós. Era tarde, ia-se embora. Dom, espera um bocado que eu vou também. Não posso, não posso. O senhor faz favor de dizer que horas são? São 8h30, respondeu Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava como a outra pedia. Só espero Dona Sofia, acudiu Dom com respeito. Mas o senhor sabe onde é que esta mora? Mora na Rua do Passeio. E eu vou dar com os ossos na Rua da Harmonia. Olhe que daqui a Rua da Harmonia é um estirão. Sofia desceu logo. Achou Rubião transtornado, fugindo com os olhos. Perguntou-lhe o que era, e ele respondeu que nada, dor de cabeça. Dom saiu, o diretor do banco despedia-se. Palha agradecia-lhe a fineza e estimava-lhe a saúde. Onde estava o chapéu? Achou-o. Deu-lhe também o sobretudo, e parecendo que ele procurava outra coisa, perguntou se era bengala. Não, senhor, é o guarda-chuva. Creio que é este. É este. Adeus. Ainda uma vez, obrigado, muito obrigado, disse o Palha. Ponha o seu chapéu. Está úmido. Não faça cerimônias. Obrigado. Muito obrigado, concluiu apertando-lhe a mão das suas, e curvado em ângulo. Voltando ao gabinete, deu com o sócio que teimava em sair. Insistiu também. Disse-lhe que tomasse uma xícara de chá que lhe passava logo. Rubião recusou tudo. A sua mão está fria, observou a moça ao Rubião, apertando-lhe. Por que não espera? Água de melissa é muito bom, vou buscar. Rubião deteve-a. Não era preciso. Conhecia aqueles acharques. Curavam-se com sono. Palha quis mandar vir um tipuri, mas o outro acudiu dizendo que o ar da noite lhe fazia bem e que no catete acharia condução. Vou agarrá-la antes de chegar ao catete, disse Rubião, subindo pela rua do Príncipe. Calculou que a costureira teria ido por ali. Ao longe, descobriu alguns vultos de um lado para o outro. Um deles pareceu-lhe de mulher. Há de ser ela, pensou e picou o passo. Entende-se naturalmente que levava a cabeça atordoada. Rua da Harmonia, costureira, madama e todas as rótulas abertas. Não admira que, fora de si, andando rápido, desse um encontrão um certo homem que ia devagar, cabisbaixo. Nem lhe pediu desculpa, alargou o passo e vendo que a mulher também andava depressa. E um homem empurrado apenas sentiu um empurrão. Caminhava absorto, mas contente, espraiando a alma, desabafado de cuidados e fastios. Era o diretor de banco, o que acabara de fazer a visita de pêsames ao Palha. Sentiu o empurrão e não se zancou. Consertou o sobretudo e a alma e lá foi andando tranquilamente. Convém dizer, para explicar a indiferença do homem, que ele tivera no espaço de uma hora comoções opostas. Fora primeiro à casa de um ministro de Estado tratar do requerimento de um irmão. O ministro, que acabava de jantar, fumava calado e pacífico. O diretor expôs atrapalhadamente o negócio, tornando atrás, saltando adiante, ligando e desligando as frases. Mal sentado para não perder a linha do respeito, trazia na boca um sorriso constante e venerador e curvava-se. Pedia desculpas. O ministro fez algumas perguntas e ele, animado, deu respostas longas, extremamente longas, e acabou entregando um memorial. Depois ergueu-se, agradeceu, apertou a mão ao ministro. Este acompanhou até a varanda.
Aí fez o diretor duas cortesias, uma em cheio antes de descer a escada, outra em vão, lá, já embaixo, no jardim. Em vez do ministro, viu só a porta de vidro fosco e na varanda, pendente do teto, o lampião de gás. Enterrou o chapéu e saiu. Saiu humilhado, vexado de si mesmo. Não era o negócio que o afligia, mas os cumprimentos que fez, as desculpas que pediu, as atitudes subalternas, um rosário de atos sem proveito. Foi assim que chegou à casa de palha. Em 10 minutos tinha a alma espanada e restituída a si mesma. Tais foram as mesuras do dono da casa, os apoiados de cabeça e um raio de sorriso perene. Não contando oferecimentos de chá e charutos, o diretor fez-se então severo, superior, frio, poucas palavras. Chegou a arregaçar com desdém a vento à esquerda, a propósito de uma ideia do palha, que a recolheu logo, concordando que era absurda. Copiou do ministro um gesto lento. Saindo, não foram deles as cortesias, mas do dono da casa. Estava outro quando chegou à rua. Daí o andar sossegado e satisfeito, o espraiar da alma devolvida a si própria e a indiferença com que recebeu o embate do Rubião. Lá se ia a memória dos seus rapapés. Agora que ele rumina saborosamente são os rapapés de Cristiano Palha. Quando o Rubião chegou à esquina do catete, a costureira conversava com um homem que a esperava e que lhe deu logo depois o braço. Viu-os ir ambos, conjugalmente, para o lado da glória. Casados? Amigos? Perderam-se na primeira dobra da rua, enquanto o Rubião ficou parado, recordando as palavras do cocheiro, a rótula, o moço de bigodes, a senhora de bonito corpo, a da Rua Harmonia. Rua da Harmonia. Ele dissera Rua da Harmonia. Deitou-se tarde. Parte do tempo esteve à janela, matutando, charuto aceso, sem acabar de explicar aquele negócio. Dom era por força a terceira dos amores. Devia ser. Tinha olhos sonsos, pensava Rubião. Amanhã vou lá, saio mais cedo, vou esperá-la na esquina. Dou-lhe 100.000 réis, 200, 500, ela há de confessar-me tudo. Quando cansou, olhou para o céu, lá estava o cruzeiro. Oh, se ela houvesse consentido em fitar o cruzeiro. Outra teria sido a vida de ambos. A constelação pareceu confirmar que este modo de sentir, fulgurando extraordinariamente, e Rubião quedou-se a mirá-la, a compor 1000 cenas lindas e namoradas, a viver do que podia ter sido. Quando a alma se fartou de amores nunca desabrochados, acudiu à mente do nosso amigo que o cruzeiro não era só uma constelação, era também uma ordem honorífica. Daqui passou a outra série de pensamentos. Achou genial a ideia de fazer o cruzeiro uma distinção nacional e privilegiada. Já tinha visto a venera ao peito de alguns servidores públicos. Era bela, mas principalmente rara. Tanto melhor, disse ele em voz alta. Era perto de 2 horas quando saiu da janela. Fechou-a e foi meter-se na cama. Dormiu logo. Acordou ao som da voz do criado espanhol, que lhe trazia um bilhete. Rubião sentou-se na cama estremunhado. Não reparou na letra do sobrescrito. Abriu o bilhete e leu. Ficamos muito inquietos depois que o senhor saiu. Cristiano não vai lá agora, porque acordou tarde e tem de ir ao inspetor da alfândega. Mande-nos dizer se passou melhor. Lembranças de Maria Benedita e da sua amiga e obrigada, Sofia. Diga ao portador que espere. Daí a 20 minutos a resposta chegou à mão do moleque, que trouxera o bilhete. Foi o próprio Rubião que lhe entregou, perguntando-lhe como tinham passado as senhoras. Soube que bem. Deu-lhe 10 tostões, recomendando-lhe que, quando precisasse algum dinheiro, viesse procurá-lo. O rapaz, espantado, regalou os olhos e prometeu tudo. Adeus, disse-lhe benevolamente o Rubião. E ficou parado enquanto o portador descia os poucos degraus. Indo este, a meio do jardim, ouviu bradar. Espera! Voltou para acudir ao chamado. Rubião já tinha descido os degraus, foram um ao outro, e pararam, calados. Correram 2 minutos sem que o Rubião abrisse a boca. Afinal, perguntou alguma coisa, se as senhoras tinham passado bem. Era a mesma pergunta de há pouco. O criado confirmou a resposta. E depois, Rubião deixou vagar os olhos pelo jardim. As rosas e as margaridas estavam lindas e frescas. Alguns cravos desabrochavam outras flores e folhagens. Begônias e trepadeiras.
Todo esse pequeno mundo parecia estender os olhos invisíveis ao Rubião e bradar-lhe: alma sem vigor, acaba de uma vez com o teu desejo, colhe-nos, manda-nos. Bem, disse finalmente Rubião, lembranças às senhoras. Não se esqueça do que lhe disse. Precisando de mim, venha cá. Guardou a carta? Está aqui, sim, senhor. É melhor metê-la no bolso. Mas olhe, não machuque. Não machuco, não, senhor, retorquiu o criado, acomodando a carta. Saiu o moleque. Rubião ficou passeando no jardim com as mãos nos bolsos do chambre e os olhos nas flores, que tinha que mandasse algumas. Era um presente natural e até de obrigação para pagar uma cortesia com outra. Fez mal, correu ao portão, mas já o moleque ia longe. Rubião advertiu que o luto excluía as lembranças alegres e ficou tranquilo. Senão, quando, ao recomeçar o passeio, viu uma carta ao pé de um canteiro. Inclinou-se, apanhou-a, leu o subscrito. A letra era dela. Tão só dela. Comparou-a com a do bilhete que recebera. Era a mesma. O nome era do diabo, Carlos Maria. Sim, foi isso, pensou ele ao cabo de alguns minutos. O portador da minha carta trouxe essa e deixou-a cair. E mirando a carta, de um lado a outro lado, perguntava-lhe pelo conteúdo. O conteúdo! Que iria ali escrito dentro daquele papel homicida? Perversidade, luxúria, toda a linguagem do mal e da demência, resumidas em 2 ou 3 linhas, ergueu-a ante os olhos, para ver se podia ler alguma palavra. O papel era grosso, não se podia ler nada. Ao lembrar-se que o portador, dando por falta da carta, voltaria a procurá-la, meteu-a atrapalhadamente no bolso e correu para dentro. Em casa, tirou-a e mirou-a outra vez. As mãos hesitavam, reproduzindo o estado da consciência. Se abrisse a carta, saberia tudo, lida e queimada. Ninguém mais conheceria o texto, ao passo que ele teria acabado por uma vez com essa terrível fascinação que o fazia penar ao pé daquele abismo de opróbios. Não sou eu que o digo, é ele. Ele é que junta esse e outros nomes ruins. Ele, o que para no meio da sala, com os olhos no tapete, em cuja trama figura um turco indolente, cachimbo na boca, olhando para o Bósforo. Devia ser o Bósforo. Infernal carta, rosnou surdamente, repetindo uma frase ouvida no teatro, semanas antes, frase esquecida que vinha agora exprimir a analogia moral do espetáculo e do espectador. Teve ímpetos de abri-la. Era só um gesto, um ato. Ninguém o via. Os quadros da parede estavam quietos, indiferentes. O turco do tapete continuava a fumar e a olhar para o Bósforo. Contudo, sentia escrúpulos. A carta, posto que achada no jardim, não lhe pertencia, mas ao outro. Era como se fosse um embrulho de dinheiro. Não devolveria o dinheiro ao dono? Despeitado, meteu-a outra vez no bolso. Entre mandar a carta ao destinatário e entregá-la a Sofia, adotou, afinal, o segundo alvitre. Tinha a vantagem de poder ler a verdade das feições da própria autora. Digo-lhe que achei uma carta assim e assim, pensou Rubião. E antes de ler a carta, vejo bem na cara dela, se fica aterrada ou não. Talvez empalideça. Então ameaço-a. Faço-lhe da Rua da Harmonia. Falo-lhe da Rua da Harmonia. Juro-lhe que estou disposto a gastar 300, 800, 1000 contos, 2000, 30.000 contos, se for preciso, para estrangular o infame. Nenhum dos habituados da casa compareceu ao almoço. Rubião esperou ainda uns 10 minutos. Chegou a mandar ao criado o portão e ver se vinha alguém. Ninguém teve de almoçar sozinho. Em geral, não podia suportar as refeições solitárias. Estava tão afeito à linguagem dos amigos, às observações, às graças, não menos que aos respeitos e considerações, que comer só era o mesmo que não comer nada. Agora, porém, era como um Saul que precisasse de algum Davi para expelir o espírito maligno que se metera nele. Já queria mal ao portador da carta, porque a deixara cair. Ignorar era um benefício. E depois a consciência vacilava. Ia da entrega da carta à recusa e à guarda indefinida. Rubião tinha medo de saber. Ora queria, ora não queria ler nada no rosto de Sofia.
O desejo de saber tudo era, em resumo, a esperança de descobrir que não havia nada. Davi apareceu, enfim, entre o queijo e o café, na pessoa do Dr. Camacho, que voltara de Vassouras, na véspera à noite. Como o Davi da Escritura, trazia um jumento carregado de pães, um cântaro de vinho e um cabrito. Deixara gravemente enfermo um deputado mineiro que estava em Vassouras e preparou a candidatura do Rubião, escrevendo as influências de Minas. Foi o que lhe disse aos primeiros goles de café. Candidato eu? Pois então quem? Camacho demonstrou que não podia ver melhor. Tinha serviços em Minas? Não tinha? Alguns. Aqui os tem de grande relevância. Mantendo comigo o órgão dos princípios, tem recebido solidariamente os golpes que me dão, além dos sacrifícios que todos fazemos pelo lado pecuniário. Sobre isso, não me diga nada. Digo-lhe que hei de fazer o que puder. Demais, o senhor é a melhor solução da divergência. Divergência? Sim, o Dr. Hermenegildo de Catas Altas e o coronel Romualdo dizem que ambos, em caso de vaga, querem apresentar-se e dividir os votos. Seguramente. Mas teimam? Creio que não teimarão. Quando eu lhes der aqui confirmação dos chefes, que foi uma das coisas que me lançaram a cara, é que eu não tinha poderes. Confessei que, para aquele caso imprevisto, não, mas que possuía a confiança dos chefes, os que me aprovariam. Creio que está feito. Então o que pensa? Pensa que trabalho aqui sacrificando tempo, dinheiro e algum talento para não valer a um amigo que tantas provas tem dado de fidelidade aos princípios? Oh, isso não. Hão de ouvir-me e adotar o que lhes proponho. Rubião, comovido, fez ainda outras perguntas acerca da luta e da vitória. Se eram precisas despesas já, ou carta de recomendação e pedido. E como é que se havia de ter notícia frequente do enfermo, etc. Camacho respondia a tudo, mas recomendava-lhe cautela. Em política, disse ele, uma coisa de nada desvia o curso da campanha e dá a vitória ao adversário. Contudo, ainda que não saísse vencedor, tinha Rubião a vantagem de ficar com o seu nome sufragado, e o precedente contava-se por um serviço. Firmeza e paciência, concluiu. E logo em seguida, eu próprio que sou, senão um exemplo de paciência e firmeza? A minha província está entregue a um grupo de bandidos. Não há outro nome para a gente dos Pinheiros, e além disso, digo-lhe isto com dor e em particular. Tenho amigos que me intrigam, os ganhadores, que querem ver se o partido me repele e se me tomam um lugar. Uns biltres. Ah, não, caro Rubião. Meu caro Rubião, isso de política pode ser comparado à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não falta nada, nem o discípulo que nega, nem o discípulo que vende. Coroa de espinhos, bofetadas, madeiro, e afinal morre-se na cruz das ideias, pregado pelos cravos da inveja, da calúnia e da ingratidão. Esta frase, caída no calor da conversa, pareceu-lhe digna de um artigo. Reteve-a de memória, antes de dormir, escreveu-a em uma tira de papel. Mas na ocasião da conversa, enquanto a repetia consigo para fixá-la, Rubião dizia que se animasse, que ele era homem para grandes campanhas, e não fugisse de caretas. De caretas? Seguramente que não. Nem de pacões verdadeiros, se usar. Cá eu os espero. Que se acautelem no dia em que subirmos. Hão de pagar tudo. Ouça-me este conselho. Em política não se perdoa, nem se esquece nada. Quem fez uma, paga. Creia que a vingança é um prazer, continuou sorrindo. Há muita delícia. Enfim, contados os males e os bens da política, os bens ainda são superiores. Há ingratos, mas os ingratos demitem-se, prendem-se, perseguem-se. O Bião ouvia subjugado. Camacho impunha, faiscavam-lhe os olhos. Os anátemas brotavam-lhe como na boca de Isaías. As palmas do triunfo verdejavam-lhe nas mãos. Cada gesto parecia um princípio, quando abria os braços, ferindo o ar. Era como se desdobrasse um programa inteiro. Ia-se embriagando de esperanças e tinha o vinho alegre. De uma vez, parou diante de Rubião. Vamos lá, deputado. Ensaie um discurso, pedindo o encerramento da discussão. Senhor presidente, vamos? Diga comigo. Senhor presidente,
peço a Vossa Excelência. Rubião interrompeu-o, erguendo-se. Teve uma espécie de vertigem. Via-se na Câmara, entrando para prestar juramento, todos os deputados de pé e teve um calafrio. O passo era difícil. Contudo, atravessou a sala, subiu à mesa da presidência e prestou o juramento de estilo. Talvez a voz lhe fraqueasse na ocasião. E terminamos aqui então capítulo 100, tá? Amanhã eu volto pra gente dar continuidade então. E vocês viram aí que, né, parece que tudo se encaminha pro nosso amigo Rubião aqui entrar pra política. Será que isso vai dar certo? E como fica a situação da Sofia, do Carlos, do Palha? Como é que fica isso? Amanhã eu volto pra gente continuar então a leitura de Quincas Borba. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Deixa aqui nos comentários pra mim contando o que vocês acham, tá bom? E não se esqueçam, tá, pessoal? Como eu já avisei em outros vídeos, tá? Vai ter alguns cortes aí, porque eu gravo pelo celular e daí, né, tem que tirar, né? Tem todas essas questões aí. E aí, por isso que às vezes pode aparecer vários cortes aí, tá bom? Eu tento o máximo gravar de uma vez, mas nunca dá certo, tá? Então eu conto com a sua participação aí, tá bom? Nos vídeos, nos comentários. Curtam bastante, compartilhem bastante, deixem seu like, tá bom? Lá nas minhas redes sociais também, me sigam lá nas redes sociais, que lá eu posto sempre, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande e até amanhã, então, pra continuar a leitura aqui de Quincas Borba, do Machado de Assis. Tchauzinho!